dele aqui embaixo do nome. E a gente trouxe 2 videozinhos para facilitar a visualização. Pode colocar, Nath. Esse é o que o professor disponibilizou para nós. No começo eu falei, nossa, é uma tartaruga, né? Mas não é. Foi ilusão de ótica, ele é bem bonitinho. Depois que ele vira, você vê como ele é diferente. A gente vai focar bem nas características, porque ele é um animal que inicialmente eu falei, nossa, é um artrópode, né? E depois a Nath vai falar dele melhor. Então esse é o Opabínia. Nath, pode pôr o próximo vídeo? Você tem que dar vários cliques. Isso. Esse ele mostra um pouquinho assim, num ângulo, como ele seria, né? A gente não vai deixar todo o vídeo para não tomar muito tempo. E aí, como ele seria no habitat natural? Isso, pode passar. Bom, então o período, né, que é o mesmo período dos outros, que é ali o Cambriano, e ele é um invertebrado, então, dessa fauna de Berkshire, que eu não vou me estender muito, né, o pessoal já falou que foram fósseis encontrados e que se tornaram muito importantes porque mostraram essa explosão de diversidade ali no Cambriano. O Opabínia, então, ele foi encontrado ali próximo de onde é o Canadá hoje, há aproximadamente 530 milhões de anos, que foi o período que ele viveu. Esse fóssil não é dele, foi só um exemplo para mostrar a fauna de Berkshire. Pode passar. Bom, então era um animal marinho, provavelmente um animal de fundo, por conta desses olhos que ficam na região dorsal. Então, ele ficava ali próximo do fundo e os olhos eram para ver tudo que estava acima dele. E a espécie que a gente tem informação é o Opabínia regalis. A alimentação, então, animais pequenos e provavelmente macios e moles. E a Nath vai explicar melhor dessa parte quando ela for falar sobre a boca. Pode passar, Nath. E agora algumas características dele. Então, primeira coisa, volta um só, Nath. Aqui, ó. Essa lateral dele toda parecem nadadeiras, né? Mas não são. São lóbulos, pode passar para a próxima. Lóbulos laterais. Aqui é um fóssil que dá para ver bem direitinho, tem bastante imagem de fóssil dele, e dá para ver esse lóbulo bem certinho. E ele tem essas lâminas branquiais, pode passar no próximo slide, onde vários autores, eles tentaram definir onde ficaria exatamente essas lâminas, de acordo com os fósseis. E aí vocês podem ver como a posição foi mudando de acordo com o tempo. Então, a gente tem aqui um histórico de onde estaria desde 1975 até 2011. E assim, sem falar com certeza onde estaria, mas com certeza que existiam essas lâminas branquiais nesses lóbulos, que fariam talvez essa filtração no animal. Pode passar para a próxima. Aqui a gente tem um fóssil que dá para ver essas lâminas, então esses rastrinhos aqui meio arraiadinhos seriam as lâminas branquiais. E esse fóssil é bem legal porque ficou bem nítido, assim, que não são lobos lisos, né? Que mostra bem que existiam essas lâminas. Pode passar. Isso. E aí, por que eu falei que, nossa, eu olhei e falei que era um artrópode? Por causa do corpo segmentado. Quando a gente foi pesquisar, o que nós encontramos nos estudos era que, na realidade, não seria uma segmentação total, mas sim sulcos dorsais, que seriam precursores de uma segmentação de corpo inteiro. Pode ir para a próxima. E aí eu coloquei várias imagens do corpo inteiro dele fossilizado para a gente conseguir ver como seriam esses sulcos. Aqui a imagem direita, que é do Walcott, seria só esse primeiro fóssil aqui. Pode passar. Isso, aí tem outras imagens para ficar bem claro, né, como seria o corpinho dele com esses sulcos. Pode ir, Nath. Isso, aí é um outro desenho. Ele parece muito uma segmentação, né? Depois dos outros grupos apresentarem, eu ainda conversei com a Nath e falei, nossa, será que o nosso é segmentado mesmo? Mas aí a gente decidiu seguir na linha dos artigos que nós lemos, onde falavam que eram sulcos dorsais precursores dessa segmentação. Pode passar.
Essa é uma outra característica dele que a gente não encontrou nenhuma referência, mas aparentemente ele estava na animação que o professor mandou. Eu tentei tirar uns prints que não ficaram legais, então eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem que parece que ele tem um orifício interno vazio, assim, dá para ver o fundinho desde a boca dele até lá atrás. E a gente não encontrou nenhuma referência disso, mas a gente achou legal trazer, porque talvez seja assim algo é diferente, né? Você não vê um buraquinho da boca de um animal que sai lá na cauda dele. Mas a gente não encontrou nenhuma referência para trazer. E o que eu acho que chama mais a atenção no opabine é que é esse apêndice pré-oral, que também é chamado de probóscide, que ele usava para coletar os alimentos. É basicamente como um elefante faz, né? Ele pega com a tromba e coloca na boca. Com muitas diferenças, claro. Pode passar, Nath? E aqui avança para a parte onde ele está se alimentando, que eu acho que dá para ver bem como ele faria, né? Então ele pega o alimento com esse probóscide e coloca na boca dele, que é uma boca ventral. Passa para o próximo slide, porque se não me engano tem um fóssil. Isso. Se eu visse esse fóssil sem saber nada do opabine, sem ler legenda, eu falo, nossa, é um elefante. Mas eu achei muito legal quando a gente começa a perceber, porque ele mostra os olhos aqui no fóssil. A parte do probóscide, ela tem como se fossem essas garrinhas bem na ponta. Então, depois que a gente vê o animal e você vê um fóssil desse, você começa a perceber várias outras características dele, assim. E esse fóssil eu gostei bastante, porque ele parece que focou, assim, só nessa parte do probóscide. Dá para ver certinho como que era, principalmente, essas partes mais a ponta, né, do probóscide. Pode passar. Uma outra característica é a boca dele, que é ventral e posterior em relação à cabeça. Então, ela fica nessa região aqui. Não sei se vocês conseguem ver o mouse. E como ela não possuía dentes, é assim que se estima que provavelmente a alimentação dele era com comida pequena e macia, por causa da ausência dos dentes nos fósseis. Aqui é um fóssil de corpo inteiro, e mais ou menos nessa região, dessa manchinha, seria onde está a boca. Ele possui olhos direcionais, na verdade são 5 olhos. E na região superior da cabeça. E esses olhos não são capazes de produzir imagens nítidas, como conhecemos hoje. Na verdade, eles apenas diferenciavam o que era claro e escuro. E o que na época era muito importante em questão à predação. Como era um animal de fundo do oceano, o predador normalmente viria de cima. Então, faria todo sentido os olhos virados para a região superior do animal. Aqui novamente em fósseis, então aqui alguns olhos e aqui outro fóssil. Esse dá para ver um pouco mais, quase que 5 num fóssil todo, num fóssil só. Sobre o sistema digestório, ele tem um canal com boca e ânus. O início, como visto, dado o posicionamento da boca, ele inicia numa curvatura em U e possui glândulas digestórias ao longo do trato. Então, possui 11 pares de glândulas digestórias ao longo do corpo. E essas glândulas, elas aumentavam a área de troca de nutriente com o epitélio e, assim, permitiam que ele ingerisse alimentos um pouco maiores, que seriam os animais pequenos, que já era uma grande diferença. Isso com maior eficácia. Como ele consumia animais, ele era capaz de fazer quebras enzimáticas complexas, isso ainda mantendo uma maior demanda energética. Então, eles eram capazes de lidar com alta exigência metabólica. Aqui é uma curiosidade, o tamanho dele. Ele tem em média 4 a 7 centímetros entre relação a uma mão humana. Primeiro eu escolhi, achei que ele era muito maior que isso. Então, achei muito interessante. Em relação ao histórico e classificação, já juntando as duas coisas,
primeira descrição dele foi feita por Walcott em 1912, na fauna de Burgess Shale. Ele, na época, foi classificado dentro dos filos dos artrópodes. Então, entrava como filo artrópoda, subfilo crustácea, classe braquiópoda e ordem dos Anostraca. Então, ele entraria dentro dos artrópodes. E assim permaneceu até que Whittington, em 75, publicou uma nova filogenia desse animal, colocando ele como um ancestral tanto dos aneídeos como dos artrópodes. Já em 1996, Budd estudou mais alguns fósseis, incluindo alguns de Anomalocaris em Sirius Passage, na Groenlândia, se não me engano, e correlacionando esses animais, ele descreveu como um clado, aqui embaixo, formado primeiro pelo grupo irmão Artrópoda e Anomalocaris, e o Opabina entraria nesse clado. Aqui. Essa filogenia permaneceu no estudo de 2007 de Zhang e Briggs, e eles apenas desconsideram tardigradas aqui, né, e colocam todos os principais, pelo menos, sinapomofias, mas mantém Artrópoda, Anomalocaris e Opabina aqui. Como não dá no trabalho Anomalocaris, nós apenas classificamos o Opabina como grupo irmão de Artrópoda, isso seguindo o que foi visto nos últimos 2 estudos demonstrados. E a sinapomorfia que uniria esses 2 grupos seria a presença dessas glândulas digestivas ao longo do corpo. E é isso, agora é só um videozinho para deixar na cabeça de vocês, que nem ficou na minha cabeça nada Bia. Acho que tem que pôr o som, Nath. Eu não sei se eu vou tirar o meu fone. We simply lost the longer side, had a sexy set of eyes and long proportions. A backward smile, she really hooked up this up. She swung not far from the shore, along the ocean floor. She was young and had 5 eyes, who could ask for more? Whoa, whoa, Papilla, the cutest swarm in the deep sea. Whoa, whoa, E por fim, é isso, não vou prolongar mais, mas muito obrigada a todos, e aqui estão as referências. A gente ficou cantando esse refrão muito tempo, eu acordava... Mas ao mesmo tempo muito interessante.